Olá, meus queridos! Estamos juntos novamente na nossa dica de número 3 para falar agora sobre um tema diferente de família e sucessões. Vamos falar um pouquinho sobre posse. É isso mesmo. A posse, nas palavras aí do professor Clóvis Bevilacqua, a posse é um direito especial sui generis. Então, se a posse é um direito, se esse direito for violado, eu também tenho condições, eu tenho mecanismos processuais para poder o quê? Para poder reaver a minha posse ou me manter na posse. Então, esse nosso bloquinho é dedicado à proteção da posse. Vem comigo na tela. Raquel, como se dá essa proteção aí à posse? Vamos colocar aqui, ó. Proteção à posse. Como é que se dá essa proteção à posse? Tranquilo, eu posso proteger a posse através de mecanismo, né, de forma extrajudicial, e eu também posso defender essa posse através de mecanismos o quê? Através de mecanismos judiciais, que seria a judicialização do conflito. Raquel, como é que você protege a posse de forma extrajudicial? A gente fala que aqui nesse caso é uma prática, né? É um caso de autotutela. Você pode esboçar uma reação imediata. Então aqui, ó, eu tenho que ter uma reação imediata e proporcional. Reação imediata e proporcional. Então, você ou vai praticar o chamado desforço imediato ou vai praticar um ato de legítima defesa da posse. Então, quando você promove a defesa extrajudicial da posse, é necessário entender que tanto o desforço imediato como a legítima defesa da posse, elas devem ser praticadas de forma imediata e proporcional, eu já havia falado, tá? E lembrar que para afastar o esbulho, a gente utiliza o desforço imediato, e para afastar a turbação, nós temos a legítima defesa da posse, ok? Então aqui, percebam que eu já vi várias questões em que o examinador, ele diz o seguinte: assim que você toma ciência da agressão à sua posse, você pode esboçar uma reação em 24 horas, em 48 horas, no dia seguinte. Não, a minha reação tem que ser imediata. Se eu resolvo, né, fazer um plano, me juntar com os meus vizinhos para poder tirar aquela pessoa que me invadiu, isso aí já configuraria o exercício arbitrário das próprias razões. Então, a reação ela tem que ser imediata e proporcional. Ou seja, eu devo empregar uma violência, tá, suficiente e razoável para poder retomar a minha posse. Aí você fala assim: Raquel, eu não quero mexer com essa baixaria, não. Eu acho que, né, eu sou uma pessoa esquentada, se eu for partir aí para esse negócio de autotutela, eu vou me exceder, então eu quero fazer a defesa judicial da posse. Em relação à defesa judicial da posse, eu destaco com vocês as ações possessórias típicas. Vem comigo na tela. Então, ó, dentro da defesa judicial da posse, eu tenho as ações possessórias típicas, ok? Também chamadas de interditos possessórios. Interditos possessórios. Olha que interessante. Quando eu falo dessa defesa, imagina que o sujeito sofreu um esbulho ou que o sujeito sofreu uma turbação, ok? Ou que ele está apenas no nível da ameaça. Ameaça atual, iminente, objetivamente apurável. Então, ameaça de esbulho ou turbação. Então, o que fazer diante dessas violências aqui, essas agressões à posse? Simples. Se você tem aí o ato de esbulho, o sujeito que ele tomou a sua posse. Então, aqui no esbulho, a pessoa perde. Então, ela tem que entrar com a ação de reintegração.
reintegração de posse. Ok? Se o sujeito ele não perdeu a posse, mas ele está sendo perturbado, ele não está conseguindo exercer o seu direito de forma plena, então ele quer ser mantido. Então, fala-se em ação de manutenção de posse. Ação de manutenção de posse. E se ele está sofrendo uma ameaça atual iminente, desbulho ou turbação, a ação cabível, a única de natureza preventiva, é a ação de interdito proibitório. Ok? Então, aqui nós temos a defesa extrajudicial e a defesa judicial da posse, o chamado, né, juízo possessório, ok? Juízo possessório. E aí eu destaquei com vocês as ações possessórias típicas, tá? Ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e ação de interdito proibitório. Lembrando que essas ações, elas são tratadas, a parte procedimental, no direito processual civil, certo? Eu encontro vocês na nossa dica de número 4.